No resumo da aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o Brasil pré-cabralino, um momento bem interessante da formação das próprias sociedades indígenas aqui no Brasil, do seu modo de vida, da origem desses próprios povos, bem como também como eles chegaram aqui, porque é algo que muitas vezes nós não paramos para pensar, né, naquele momento em que Cabral, no dia 22 de abril de 1500, chega no Brasil. Ou seja, da onde é que vieram esses povos, que obviamente não brotaram do chão, já estavam aqui. E é esse um dos pontos em que nós vamos tratar hoje, a origem desses povos, de onde eles vieram e como era então o modo de vida desses grupos humanos no território brasileiro. Aula muito importante para todos vocês, tanto aqueles que fazem o 6º ano, bem como o 1º ano do ensino médio, assim como todos os estudantes que vão fazer o Enem, que buscam se preparar um pouquinho melhor. Convido então todos vocês a, juntamente comigo, assistir esse vídeo para aprender um pouco mais sobre a história da sociedade brasileira. Então, pessoal, como eu já tinha falado no começo do vídeo, um dos momentos interessantes que temos na história do Brasil é quando Pedro Álvares Cabral chega nessa terra e entra em contato com os nativos. E pouca gente lembra, assim logo de cara, de pensar um pouco. De onde é que estavam esses grupos? De onde é que eles vieram? Como eles chegaram e como era o seu modo de vida? Isso é bem importante para que a gente entenda um pouquinho mais esse próprio processo de colonização e de desenvolvimento dos grupos que habitavam aqui o Brasil antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, ou seja, antes da chegada dos portugueses. Então, existem pelo menos 3 rotas plausíveis de como esses grupos teriam chegado aqui. A primeira rota, e aquela que é teoricamente mais aceita, seria a rota que define que os grupos humanos teriam vindo pelo norte, pelo extremo norte, entre a Ásia e a América do Norte, onde nós temos o chamado Estreito de Bering. Nessa região, que é muito próximo, por isso o próprio nome, o termo estreito, separado por uma pequena área de mar, né, do oceano, os grupos humanos poderiam ter atravessado de uma forma relativamente fácil, até porque eles eram nômades, né, se deslocavam em busca de alimentos, de recursos. Então, seria até um processo natural deles terem atravessado sem grandes problemas para fazer essa travessia. Mas essa rota tem alguns problemas que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. A segunda rota, essa é menos aceita por causa das suas grandes dificuldades, seria bem ao sul, atravessando em regiões como a Austrália, né, da Austrália pelo Pacífico, em direção à América do Sul. Qual o grande problema dessa rota? A distância e as grandes dificuldades que esses grupos teriam para atravessar pelo próprio Oceano Pacífico, né? Essa região gigantesca, aonde demandaria alguma tecnologia, algum conhecimento, e com barcos primitivos isso seria bem problemático, mas não impossível. É possível, mas é claro que quando a gente compara com relação à primeira rota que já foi falada, torna essa rota pelo sul, pelo extremo sul, bem complicada de ser concretizada, mas não impossível. A terceira rota seria a chamada rota malaio-polinésia. Ela seria uma rota mais próxima ao que a gente tem hoje como a linha do Equador, né, na proximidade dessa região. Ela também demanda uma grande dificuldade para ser realizada pela sua distância, né, atravessar essa área de oceano com aqueles barcos primitivos é bem complicado. Embora, como eu já falei, como eu já tratei, não é impossível. Já foi comprovado que seria possível, mas é bem difícil que eles tenham atravessado por essa região. Muito embora, não necessariamente impossível. Todas essas rotas que foram tratadas têm suas dificuldades de serem realizadas, né, percorridas, terem sido feitas, todas elas. É claro que
como eu já tratei, a rota que esses grupos teriam feito pelo norte, ela é mais possível, ela é mais fácil de ter sido realizada. Mas o grande problema dela é que os objetos, os vestígios que foram encontrados dos primeiros seres humanos são bem mais antigos no sul. Qual o problema disso? Bom, se eles teoricamente vieram pelo norte, então seria bem interessante que os mais antigos vestígios fossem encontrados primeiramente no norte. Quando eu digo primeiramente, os vestígios mais antigos deveriam estar no norte. O problema é que os vestígios humanos mais antigos estão no sul. Um dos locais mais excepcionais que eu já visitei, que eu tive essa oportunidade de ver, foi justamente o sítio arqueológico que fica no Piauí, a 572 quilômetros da capital. É um local excepcional, onde mostra vestígios humanos antiquíssimos, restos, pinturas, cerâmicas, objetos de grande valor arqueológico, importantíssimo, que mostram uma idade muito mais antiga ali no sul, né, na América do Sul, porque é no Brasil, é no estado do Piauí. Aconselho a todos aqueles que puderem visitar, que tendo essa oportunidade, visite, porque é muito interessante, é muito legal os museus que tem lá. Mas se eles vieram pelo norte, esses objetos deveriam ser encontrados, né, lá no norte. Pode a resposta vir num momento mais adiante, quando, por exemplo, a partir da descoberta de um novo vestígio, de um novo sítio arqueológico lá no norte, isso se solucione, né? Ou seja, entrem numa solução sobre qual teria sido a primeira rota, ou o primeiro local que esses grupos iriam estar aqui. Então, esse é o grande problema. O problema é que a rota que vem, teoricamente, pelo sul, pela Austrália, passando pelas ilhas do Pacífico e chegando então na América do Sul, ela é muito mais difícil de ser completada, muito mais complexa. Já a rota pelo norte, ela é bem mais fácil, né? Eles poderiam até, em determinados momentos, ter passado caminhando ou com pequenos barcos, com pouquíssima tecnologia, mas os objetos que foram encontrados no sul, na América do Sul, os vestígios são bem mais antigos do que aquilo que já foi encontrado até hoje no norte, né, nas regiões da América do Norte. Falando da América ou do Brasil pré-cabralino, ou seja, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral aqui no solo do que hoje é o Brasil, o modo de vida desses nativos era bem primitivo, né, quando comparado até mesmo com outras civilizações que já habitavam a América. Quando eu digo primitivo, é com relação à questão da tecnologia que eles possuíam, que eles detinham. Como, por exemplo, não foram encontrados até hoje grandes civilizações, né, no que seria o território hoje do Brasil, cidades, né? Não foi encontrado nenhum tipo de escrita, tá certo? No que seria esse território brasileiro. E quando eu digo escrita, lembre-se, é claro que existem milhares de pinturas rupestres, né, que a gente pode encontrar em diversos locais do Brasil, inclusive no Rio Grande do Norte e em muitos outros locais, tá certo? Mas pintura rupestre por si só não significa uma escrita, tá certo? Pode até passar uma informação, mas ainda não significa necessariamente uma escrita. Outra questão é que esses nativos que habitavam o Brasil, eles não tinham domínio de instrumentos ou de técnicas muito mais sofisticadas, como por exemplo dos metais. Então eles viviam ainda tecnicamente na idade do Neolítico. Eles ainda usavam e produziam instrumentos feitos com pedra. Alguns já eram pedra polida, tinham instrumentos como arco, a flecha, a lança. Algumas tribos, alguns grupos já eram mais avançados tecnologicamente e tinham já desenvolvido algumas técnicas agrícolas, o que possibilitava para alguns deixar essencialmente o nomadismo, ou seja, o deslocamento em busca de recursos, e começar a produzir
os recursos necessários para habitar um local, né, com o desenvolvimento de técnicas agrícolas, como por exemplo o plantio da mandioca. Isso não tinha se generalizado por todas as tribos que habitavam o território brasileiro. Algumas, para não dizer a maior parte, ainda eram essencialmente nômades. Esses que já detinham algum conhecimento de técnicas agrícolas já estavam passando desse processo de nomadismo e se tornando seminômades, né? Já habitavam alguns locais por períodos bem mais longos, podendo, evidentemente, se deslocar mediante alguma situação, como, por exemplo, de conflito, de problemas climáticos, algum efeito mais danoso ao seu próprio local que eles habitavam e impulsionando eles a saírem dessa área que eles estavam habitando. Bom, estamos chegando ao final. Esperamos que tenhamos esclarecido alguns dos pontos mais importantes sobre, por exemplo, de como esses grupos chegaram, como foi esse deslocamento, né, para essas outras regiões e parte do seu modo de vida e algumas tecnologias que eles usavam. Desde já, meu muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal.